Vamos falar agora sobre a campanha Maio Amarelo, que abriu oficialmente a programação em Blumenau na última segunda-feira, com o coordenador da Escola Pública de Trânsito, Marcos Rabelo. Oi, Marcos, bom dia. Obrigado pela tua participação, seja bem-vindo aqui nessa manhã. Muito bom dia para você, Jorge, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar trazendo as informações de segurança no trânsito e principalmente sobre o Maio Amarelo, essa campanha que é hoje internacional e que é muito forte aqui na nossa cidade. Desacelere. Esse é a grande frase da campanha, né? Valorize a vida, desacelere, tenha calma, cuide com a imprudência. E a alta velocidade é o principal fator de acidentes graves também aqui em Blumenau? Olha, Jorge, infelizmente ainda assim, a gravidade do acidente, do sinistro de trânsito, ela está diretamente ligada à velocidade que foi causa daquele acidente, né? Então, quanto maior a velocidade, maior a gravidade daquele acidente. Então, por isso que a mensagem no Brasil, em 2025, de todas as campanhas educativas, desacelere, seu bem maior é a vida. E é uma mensagem que traz uma reflexão em modo geral, não só no trânsito, né? Nós estamos numa era tão acelerada de tecnologia, de informação, de comunicação, de dia a dia mesmo, né? Então é importante desacelerar, refletirmos um pouquinho as nossas condutas, e no trânsito não é diferente, né? O trânsito ele faz parte da nossa vida, da nossa rotina, e é importante a gente refletir um pouquinho e poder tirar um pouquinho o pé do acelerador, respirar um pouco e pensar, né? Que rumo que eu quero tomar na minha vida e no trânsito também. Trânsito também é de decisões, né? E a gente tem que tomar a decisão mais correta muito rapidamente, por isso atenção sempre com o trânsito, né? Andar numa velocidade compatível à necessidade de ter que tomar uma decisão de forma muito ríspida, né? Exatamente, então, inclusive quando se fala em direção defensiva, em conduta defensiva no trânsito, nós temos o pilar da direção defensiva, que é atenção total ao trânsito, velocidade compatível com a via e a distância de segurança. Então, você estando na velocidade compatível, o seu tempo de tomada de decisão vai ser maior, então você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva, uma decisão mais segura também, não é? Sem dúvida. Para buscar essa conscientização, Marco, qual é a programação do Maio Amarelo? Bom, o Maio Amarelo está com mais de 30 ações programadas até o dia 31. Teremos outras ações ainda, porque o Maio Amarelo é um movimento orgânico que ele vai tomando corpo também no próprio mês de maio, porque as pessoas elas vão sendo engajadas, vão sendo contaminadas pelas ações do Maio Amarelo, e as ações elas vão surgindo nos bairros, nos consegues, nas associações de moradores, nas escolas, nas empresas, né? Então tem ações que vão sendo integradas até o final do mês, e o mês de Maio Amarelo ele já acabou entrando em junho, porque 2 ações elas já estão programadas para junho, mas ainda vão ser relativas ao Maio Amarelo. É tão importante que temos que fazer ações o ano inteiro, né? E isso já é realizado aqui de diversas formas, mas é muito importante estar frequentemente falando sobre a questão de trânsito para melhorar e avançar na segurança no trânsito. Exatamente, Jorge. O Maio Amarelo é um mês de referência, né? Aquele mês intenso. Mas a questão da segurança no trânsito, a mensagem do Maio Amarelo deve reverberar todos os dias do ano, nas nossas casas, nas escolas, nas empresas, no nosso trabalho, nas nossas universidades, ou seja, em todos os ambientes que nós estamos. É importante levar a mensagem do Maio Amarelo, né? E tanto é que nós temos hoje uma comissão do Maio Amarelo em Blumenau, que é formada por mais de 20 entidades, 30 entidades, melhor dizendo, entre poder público, empresas, sociedade civil organizada, as forças de segurança, né? E essas ações elas acabam tendo impacto durante todos os meses do ano, porque nós desenvolvemos ali parcerias, projetos, campanhas que nós realizamos não só em maio, mas também nos outros meses do ano, né? E na programação desse ano tem um evento que me chamou muito a atenção e eu acho super necessário, que vai ser nesse sábado no Parque Ramiro Ridiger, onde vocês estão chamando a comunidade
para entender melhor a funcionalidade, como pilotar um patinete, que hoje é um serviço que está disponível aí no município, né? De muita valia, diga-se de passagem, mas que às vezes a pessoa pode ter um certo receio, porque nunca andou naquilo, não sabe como vai se comportar diante de movimentos na calçada, diante de vias que têm acesso de veículos. Então, como é que fazer, como parar, como andar, que velocidade, como aumentar, como diminuir. Então, é um bom treinamento, que a gente pode dizer assim, um conhecimento que se pode ter nessa ação de sábado, né? Verdade, Jorge. Então, nos últimos anos, tem ganhado muita força e muito espaço no nosso trânsito, não só no Brasil, mas no mundo todo, os equipamentos de mobilidade individual, que são os ciclomotores elétricos, os autopropelidos elétricos, scooters e os patinetes elétricos também. Tanto é que nós temos aqui em Blumenau hoje uma empresa que tem a autorização para alugar esses equipamentos na cidade, né? Nós temos mais de 300 patinetes hoje à disposição da sociedade. Se eu não me engano, mais de 50 bicicletas elétricas também à disposição. E nós vamos fazer com essa empresa uma grande ação, uma escola de pilotagem neste sábado, agora dia 10, a partir das 9 da manhã, das 9 às 13, né, de uma ação de pilotagem aberta à comunidade. Então teremos lá vários patinetes à disposição das pessoas, teremos instrutores à disposição também, agentes de trânsito, a escola pública de trânsito para orientar também, primeiramente para trazer informações para as pessoas referente à legislação de trânsito, referente às normas de circulação também, e uma aula prática, né? Várias aulas práticas também para as pessoas pilotarem e serem informadas, municiadas de informações sobre pilotagem segura. Então, onde que eu posso andar com o meu patinete, com o meu autopropelido, qual é a velocidade máxima, quais as condutas de segurança, né? Trazer um pouco de legislação também, o que fala essa resolução que está em vigor, que é 996 do CONTRAN também. Ou seja, vai ser um aulão teórico e prático e de informação para a comunidade, gratuito, aberto. Então, pessoas a partir dos 18 anos vão poder pilotar também os patinetes. Não precisa ter o seu equipamento, mas se quiser pode levar também o seu equipamento lá para estar junto conosco. E esperamos todos, então, nesse sábado, dia 10, lá no Parque Ramiro, a partir das 9 horas da manhã. Então, quem tem equipamento leva, se puder levar, né? Isso. Né? E já toma um conhecimento maior sobre o equipamento, uma condução mais defensiva, né, e todas as orientações. Quem não tem vai ter equipamentos lá. Isso. Para simular, então, né, para fazer esse treino, para depois, quando quiser ou adquirir ou utilizar um equipamento, já ter esse conhecimento de segurança. Isso, então teremos equipamentos dessa empresa, né, que aluga, então a pessoa pode chegar lá, não vai ser cobrado nada para fazer a pilotagem. Né? Então, se ela já quiser depois baixar o aplicativo, querer alugar um dar uma volta, pode ir à vontade, mas nesse momento vai ser disponibilizado sem custo nenhum para quem quiser. Né? Então, é um momento importante também para trazer informação, porque nós temos intensificado desde o início do ano as ações de blitz educativas para ciclomotores e autopropelidos aqui na cidade. Nós percebemos que muitas pessoas desconhecem a legislação e desconhecem os equipamentos que tem na sua mão. Se é um ciclomotor que vai precisar ser emplacado, registrado, a pessoa ser habilitada pelo menos na ACC, ou se é um autopropelido que tem até 1000 watts de potência e não precisa de nada disso. Né? Então é um momento também para a gente tirar dúvidas da sociedade. Importantíssimo, na minha opinião, né? Muito válido, muito importante. Tomara que novas ações assim sejam realizadas com todos esses equipamentos que vão surgindo, né? Porque eles vão surgindo. É novidade, a gente não tem conhecimento. Quem está dirigindo veículos, né, carros, por exemplo, na rua, de repente se depara, né, com um monte de novos equipamentos, então tem que ter atenção redobrada. Para quem utiliza esses equipamentos também tem que ter um conhecimento, né, sobre essa direção defensiva, ficar mais atento com tudo que acontece ao seu redor, porque esses equipamentos circulam onde circula carro, onde circula gente, onde circula bicicleta. Sim. Então é um cuidado muito necessário. Perfeito, Jorge. E a gestão do prefeito Egídio tem uma visão muito positiva desses novos modais, né? Tanto através da Secretaria de Trânsito e Transportes, como também a CEPLAN, Secretaria de Planejamento Urbano,
né, tem uma visão positiva, porque um equipamento desses, um autopropelido, um ciclomotor a mais na rua, às vezes é um carro a menos, né? Então, para tirar os veículos, os carros das nossas vias. Então, nós estamos de olho e preocupados também em melhorar nossa mobilidade urbana através de ter mais espaço para esses equipamentos de mobilidade e também a questão de fiscalização, de orientação, de educação para o trânsito para as pessoas, né? Então, é importante a gente trazer esse olhar e incentivar esses modais, porque é um modal limpo, né? Ele é elétrico, ele não polui, ele é silencioso, ele dá agilidade, dá mobilidade também para a cidade. Então é importante a gente estar de mãos dadas, né, com essa tecnologia, com essa novidade também na nossa cidade. Já andou de patinete, Marco? Vai ser minha primeira vez no sábado, hein? Eu também nunca, não sei. É uma boa oportunidade da gente conhecer, né, aprofundar e ver se encaixa ou não para as nossas necessidades, né? Exatamente, né? Vamos ver se o meu equilíbrio ainda está bom. É verdade. Olha, sábado, 9 da manhã, Parque Ramiro Ridiger, de graça, não precisa levar equipamento, quem não tem, pode fazer lá um treino. Então, essa orientação, né, sobre não só dos patinetes, mas moto elétrica também, que é outra questão, tem crescido muito, né? Isso. A gente vê muitas rodando por aí, e às vezes tem muita dúvida, o que vai precisar de documentação, o que não, qual é o item de segurança que eu tenho que usar, precisa ser de motociclista, o capacete, pode não ser. Tudo isso, todas essas dúvidas, todas essas orientações, a gente pode tirar lá no sábado de manhã gratuitamente. Então, perfeito, Jorge. Vai dar uma voltinha no parque e já sai com um monte de conhecimento. Exatamente, né? Já sai com material informativo também que a gente vai estar entregando para as pessoas, né? Então, ou seja, vai ser realmente uma grande ação, uma mobilização dentro do Maio Amarelo de informação, de orientação e de segurança no trânsito também, com uma mobilidade humana muito além da urbana, né? Então, humanizando o nosso trânsito. Marco, a gente tem registro de acidentes envolvendo esse tipo de equipamento aqui na cidade? Infelizmente, sim. Né? Então, cresce ainda mais a necessidade de se fazer esse trabalho. Exatamente. Nós tivemos um óbito no ano passado com uma bicicleta elétrica. Né? É uma improvisada, né? Eu Isso, lembro. Um motorzinho colocado ali numa bicicleta comum. A tal do cabrito, que chamam, né? Não tivemos registros de acidente com óbito, mas já tivemos acidentes com feridos com ciclomotores, né? Principalmente por ciclomotores conduzidos por menores de idade. Então, justamente, estamos nessa campanha muito forte de orientação para que menores não pilotem os ciclomotores, que são os equipamentos que vão precisar de registro, de habilitação até a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Então, olha que oportunidade os pais têm de levarem os filhos, principalmente aqueles que já conduzem esse tipo de equipamento, para uma orientação nesse sentido. Exatamente. O nosso intuito, Jorge, não é coibir, não é proibir, mas é de orientar e de principalmente trazer segurança para esses condutores, né? Então nós percebemos que as pessoas que são habilitadas, que são maiores de idade, elas andam dentro das normas de circulação, andam dentro das regras, né? Já aquele jovem menor de idade, o ímpeto do jovem a gente conhece, né, por aventura também, mas ele não passou por nenhum tipo de capacitação, não é habilitado, ele não conhece a legislação. Então o nosso intuito é justamente informar, né, e trazer segurança para todos que usam das vias públicas e usam também de equipamento, seja de bicicleta, seja de ciclomotor, de patinete, né? Então realmente a gente está com a segurança em primeiro lugar. Que bom. Agora vamos falar um pouco mais sobre violência no trânsito aqui em Blumenau, já que estamos em maio, mês de conscientização, mês mais aflorado de conscientização aqui na cidade. Nós tivemos esse ano, até abril, 6 óbitos por acidentes de trânsito e esses dados que eu trago aqui se referem ao perímetro urbano da cidade, onde é atendido pela Guarda Municipal de Trânsito, né? Com exceção das rodovias, tanto a federal, BR-470, quanto as estaduais. Então, no nosso perímetro urbano, 6 óbitos até abril. Nos 2 últimos anos, 2023 e 2024, foram 39 óbitos, 23 no ano passado, 16 no ano anterior. São dados que preocupam muito, Marco. Muito. Infelizmente, né, temos ainda muito a melhorar.
Se formos fazer um paralelo de tempo, em 2011 foram 61 óbitos, né? Então reduzimos mais da metade, mais de 50%, que é inclusive a meta estipulada pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde, mas nós temos a visão zero. Então, na OMS, na ONU, nós temos o conceito visão zero. Inclusive, eu participei de uma capacitação esse ano, promovido pelo governo da Suécia, sobre o que é o visão zero. É o visão zero no trânsito, a nossa utopia, né? Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Então, estamos trabalhando cada vez mais em todas as frentes. A frente da engenharia de tráfego, a frente da fiscalização e a frente da educação para o trânsito, para reduzir para zero, né? Então, assim, claro, temos muito o que fazer ainda. 23 óbitos em 2024 e 6 óbitos agora em 2025. Nos preocupa porque cada morte no trânsito é uma falha de toda a sociedade. Então, assim, é uma escala de falhas, né? Então, estamos trabalhando fortemente, principalmente na questão da fiscalização, através das novas tecnologias, a fiscalização eletrônica, fiscalização dos agentes de trânsito presentes nas ruas, o aumento do número de blitz à noite, principalmente a questão para combater a alcoolemia, para combater a questão do excesso de velocidade nas motos na cidade, né? E o maior número de ações educativas também, de campanhas mais incisivas. Por ano, a Escola Pública de Trânsito atende mais de 40 mil pessoas, né? Então, pessoas atingidas diretamente pelas ações da Escola Pública de Trânsito, não só em maio, não só em setembro, na Semana Nacional de Trânsito. Então, são ações que elas vão ser cada vez mais robustas, né? Então, investimentos maior em mobilidade, em segurança viária, em engenharia de tráfego também, ou seja, estamos fazendo um grande cerco, né, no bom sentido de melhorar a nossa mobilidade, melhorar a nossa fiscalização e melhorar também as ações de educação para o trânsito aqui em Blumenau e também expandindo para outros municípios, cobrando também, seja do governo federal, do governo estadual, a questão das melhorias das nossas rodovias e da segurança dessas rodovias também e das vias urbanas aqui do município. Não adianta melhorar a estrada se não há conscientização de quem está no comando de um veículo. Principalmente, né? Isso, melhorar a conduta humana também nas nossas estradas. Verdade. Nós temos mais de 295 mil veículos circulando aqui em Blumenau. É um número excessivo para o tamanho da cidade? Sim. Infelizmente, a nossa geografia da região ela não comporta mais vias, né? Então, nós temos ou é morro ou é rio. Então, a necessidade também da engenharia de tráfego fazer altos investimentos em alças de acesso. Já se discute hoje a questão da implementação de túneis aqui em Blumenau. O VLT é uma realidade que anos atrás parecia uma utopia, um exagero, mas hoje é uma realidade, uma necessidade para o deslocamento também, para a mobilidade, né? Mas nós temos ainda muitos veículos nas nossas vias. A própria questão social, né? Nós temos uma região aqui no Brasil que é uma região que tem recursos, as famílias, as pessoas têm recursos para comprar mais um veículo, né? Então, se estava estudando a questão do rodízio, o rodízio não adiantaria, né? Pelo contrário, prejudicaria talvez a questão da mobilidade, né? Mas nós precisamos de novas ideias, novas intervenções também, né? E aí esses novos equipamentos se encaixam. Sim, exatamente, porque um é autopropelido, um ciclomotor numa ciclovia, numa ciclofaixa, é um carro a menos na rua, né? Então, por isso que temos que estimular essa nova mobilidade e também dar recursos para que as pessoas estejam seguras nesses equipamentos, né? Sem dúvida nenhuma, né? Melhorar o transporte coletivo, conseguir fazê-lo ser uma alternativa, né? E atraente alternativa nesse sentido. Perfeito. E dar possibilidades desses novos equipamentos individuais, né? Poderem circular com segurança nas ruas, pode ser a diminuir, eu não digo o número de veículos, porque todo mundo sempre quer ter um carro, né? Mas pelo menos o uso excessivo dele. Perfeito, Jorge. Então, você falou do transporte coletivo, né? Hoje a frota de Blumenau é a frota mais nova do estado. A frota está sendo substituída por frota com ar-condicionado.
Então, futuramente, 100% dos ônibus de Blumenau vão ter ar-condicionado, já tem a questão do Wi-Fi, já tem a integração em tempo real também, para você não precisar ir até o terminal para trocar de linha, né? Então, estão sendo feitos investimentos também na questão de vias para ônibus. O corredor voltou a ser exclusivo para os ônibus, o que tem gerado um ganho de tempo para quem usa o transporte coletivo, principalmente em horários de pico, né? Então é preciso estimular também o uso do transporte coletivo e esses transportes que tirem veículos, os carros automotores das vias. Eu vejo muita gente questionando corredor de ônibus, né? A frase que eu tenho ouvido muito é: o corredor está aí, não passa ônibus, passa pouco ônibus. Gente, querer resolver o nosso problema jogando o problema para o outro não é a solução. Né? Não é a solução. A gente chegou a uma... Não é a solução do ônibus também, porque não é todo lugar que tem corredor de ônibus, como deveria ter, né? Isso. Mas a gente chegou a uma parte da solução de um problema que a gente tinha, que era o ônibus não conseguindo chegar no horário sempre, tendo um problema que é a criação do corredor. A gente não precisa liberar o corredor. O que a gente tem que fazer? Pressão no planejamento para se encontrar novas vias que melhoram o acesso. Exatamente. E isso ninguém faz. Ninguém reclama do planejamento que não abre uma rua. Por que não tem vias paralelas que passem, que liguem a cidade passando por fora do centro? Ninguém. Isso que a gente tem que cobrar. Sim. É evoluir nesse sentido, né? E refletindo também, Jorge, aí viadutos e por aí afora, túneis que precisam ser construídos para agilizar o trânsito. Liberar o corredor é só jogar o problema para o lado. Perfeito. Aí nós vamos ter o problema nosso, individual, e o coletivo, que é o ônibus não andando de novo. Sim, lembrando que toda obra vai trazer impacto, né? Então a gente fala hoje de obras de grande vulto na cidade, de grandes investimentos, mas para você colocar um viaduto, um elevado, construir um túnel, vai gerar impacto também. Mas é um impacto temporário que vai ser para um bem muito maior no futuro. Deixa eu só fechar aqui os dados, né? Nós tivemos entre janeiro e abril no perímetro urbano de Blumenau 1.154 acidentes. 1.154 acidentes em 4 meses. Né? 486 pessoas ficaram feridas. São pessoas que tiveram problemas, algumas hospitalizadas, outras não puderam trabalhar no outro dia ou naquele dia mesmo, para a gente sentir o impacto que é isso. Nesse ano, Rua Bahia, 27 acidentes, Amazonas, 25, General Osório, 23, que são as 3 ruas que mais chamam a atenção desde 2020, com essa questão de número de acidentes, né, Marco? O que essas vias têm de comum? Qual é a característica delas? Vamos falar das vias, né? Mas o culpado do acidente sempre é o condutor. Mas qual é a característica delas que colocam elas assim no topo desse ranking? Bom, a característica comum delas é que são corredores de ligação de bairros populosos com a região central da cidade, né? As características específicas de cada via. A Rua Bahia é uma via que imprime muita velocidade, né? Tanto é que hoje é uma das vias com o maior limite de velocidade, que é 60 km por hora, né? Mas é uma via que muitos condutores são flagrados a mais de 100 km por hora na Rua Bahia. A Rua Amazonas, a densidade demográfica dela é muito grande. Temos ao longo da Rua Amazonas muitas casas, prédios, escolas, lojas, né? Ou seja, é uma movimentação muito grande de pessoas e é uma rua que em alguns momentos ela tem alguns gargalos de calçadas, de ciclofaixas. E a General Osório é um problema que iniciou em 2020 com a colocação ali da faixa reversível. Então hoje a faixa reversível já diminuiu o número de sinistros, mas acontecem muitos sinistros por conta dessa faixa reversível, né? Então é importante um trabalho em conjunto de todos, com o comércio, com a sociedade, com o Conseg também, para diminuir o número de acidentes nessas vias de trânsito, né? Mas cada uma com a sua característica comum, vias que ligam ao centro, e também a questão da desatenção e velocidade, infelizmente. Sempre é isso, né? Nossa atenção acima de tudo. Marco, obrigado pela tua participação. Fica novamente convite, né? Sábado, 9 horas da manhã, Parque Ramiro Ridiger.
para a gente aprender a andar corretamente de patinete. É isso daí. Jorge, muito obrigado pelo espaço. É muito importante abrir o microfone da Rádio Itabirá para o Movimento Maio Amarelo, né? A nossa comissão ela congrega mais de 30 entidades do poder público, forças de segurança, da sociedade civil organizada também. Então é importante a gente trazer as ações, a programação completa do movimento está no site da Prefeitura, né? E, mais uma vez, reforçar o convite, sábado, dia 10, 9 horas da manhã, vamos andar de patinete, vamos aprender a andar de patinete e saber as normas de circulação. Muito obrigado a todos e lembrando a nossa mensagem, desacelere, porque o seu bem maior é a vida. Obrigado, Marco Rabelo, diretor da Escola Pública de Trânsito aqui de Blumenau, falando sobre a campanha do Maio Amarelo.